Que nenhum casamento é perfeito? A gente já sabe. E se você não sabia, agora você está sabendo. Mas se tem uma coisa que eu não sei se você sabe, é que existem alguns erros que conseguem deixar ainda mais difícil o casamento. E é sobre esses erros mais comuns no casamento que nós vamos conversar hoje. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares e sejam todos bem-vindos a este canal. Que o casamento não é fácil, mas vale a pena? É uma conversa que nós já tivemos. E caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, tá bom? Enfim, nós já sabemos que o casamento tem muitas dificuldades, seja pela rotina propriamente do casamento, seja por estar morando com uma pessoa que é totalmente diferente de você, e até isso é bom, viu, gente? Seja porque dificuldades financeiras, ou então ainda vocês não encontraram um ponto em comum para levar esse relacionamento adiante, ou ainda não descobriram quais são os tijolos mais importantes para essa construção. Enfim, muitas são as dificuldades que podem existir no casamento, mas a maior delas são erros comuns que nós cometemos no nosso dia a dia de casado. E aí, como vocês sabem que eu sou uma pessoa das mais interessadas que o seu casamento seja feliz, sólido e bem-sucedido, eu decidi trazer nesse vídeo alguns erros que são os mais comuns, erros tolos, mas que quando cometidos sem correção podem levar o casamento à ruína. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você observe o seu casamento. E se você encontrar alguns desses erros que eu vou citar, você vai fazer o quê? Você vai se corrigir para poder viver um casamento feliz, sólido e bem-sucedido. Vamos a esses erros? O primeiro erro é esperar que o outro sempre dê o primeiro passo. Isso está muito relacionado ao ego, tá, gente? Se tem uma coisa que não combina com casamento, é o ego inflado. Não tem problema nenhum dar o primeiro passo, gente. Não é vulnerabilidade, muito pelo contrário. É inteligência emocional. Você está casado com essa pessoa, então não tem problema de você dar o primeiro passo em relação ao perdão. Se você quer vivenciar um momento diferente no casamento, não tem problema de você sugerir esse momento. Você não precisa ficar esperando sempre a atitude do outro. Você não... Tem uma história muito interessante em relação ao casamento, que é a questão do sexo. Tem muitos homens que dizem que as mulheres não procuram. Tem muitas mulheres que dizem que os homens não procuram. Tem alguém perdido dentro dessa casa, é? Não precisa ficar sempre esperando que o outro tenha iniciativa. Você pode ter iniciativa. Afinal de contas, é o seu cônjuge, o amor da sua vida. O segundo erro mais cometido nos casamentos é o distanciamento. Só que esse distanciamento se divide em 3 esferas. Olha só. Um ponto que se divide em 3, vocês estão saindo ganhando nessa conversa, tá? Seria o distanciamento emocional, o distanciamento físico e o distanciamento espiritual. Um exemplo do distanciamento emocional é quando os sentimentos do seu cônjuge são sempre bobagens. Ou seja, quando você julga que os sentimentos do outro são sempre bobagem, ou então o inverso, quando o outro trata as suas emoções como se fossem coisas frívolas, como se fossem coisas bestas. Isso é um distanciamento emocional que pode trazer muitos malefícios ao seu casamento. É um erro simples e comum que pode começar pequeno, mas pode crescer gradativamente e arruinar o seu casamento. A segunda esfera, que seria o distanciamento espiritual, é quando vocês dois juntos não conseguem mais acessar o trono de Deus. Ser os dois uma só carne não significa que vocês vão se fundir como os super gêmeos a ativar, ou como Goku, acho que é Goku e Gohan, não sei muito bem, né, do Dragon Ball Z, mas enfim, não é isso que eu tô querendo dizer. Ser os dois uma só carne é que vocês, além de ter aquele momento maravilhoso da conjunção carnal, ou seja, do momento sexual, vocês também vão estar sobre o mesmo propósito, sobre a mesma missão. Então, vocês, para conseguir, né, levar esse casamento adiante e cumprir essa missão e chegar a esse propósito, vocês precisam de quê? Vocês precisam da ajuda do Senhor. Então, vocês dois precisam acessar esse trono da graça. Os dois precisam estar com a sua aliança muito bem firmada entre si e com o Senhor. Cuidado com o distanciamento espiritual, que é quando um está muito em cima, o outro está lá embaixo, ou então nem está. Ou o contrário,
Tentem manter sempre um equilíbrio entre vocês em relação ao relacionamento de vocês com o Senhor. O distanciamento físico normalmente é um resultado desses dois distanciamentos iniciais que eu falei para você, ou seja, distanciamento espiritual e o distanciamento emocional. Quando já estão assim bem elevados, eles costumam gerar o distanciamento físico, que é a diminuição do toque, do carinho, é a diminuição inclusive da rotina sexual do casal. Isso é muito complicado, gente. Com certeza esse erro pode causar muito mal à saúde do casal, né? A saúde do casamento. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo que fala exclusivamente sobre a importância do sexo no casamento. Se você ainda não assistiu, aconselho que você assista. O terceiro erro que nós vamos comentar nesse vídeo é a presença de vícios. Com certeza, os vícios eles terminam assim minando muito a relação conjugal, sabe? Minando muito o casamento. E sim, a gente pode pensar na questão da bebida, do cigarro, de drogas de um modo geral, mas existem também o vício na pornografia, o vício no videogame, o vício nas novelas, de seriados, coisas que você deixa de estar com o seu cônjuge para estar envolvido, né, com essas atividades. Às vezes os homens são viciados no futebol, às vezes as mulheres são viciadas em programas de televisão que só passa fofoca, e termina que vocês trazem esses maus hábitos para o casamento de vocês, ou então que vocês preferem estar neste momento onde vocês estão exercendo os vícios, ao invés de estar com o cônjuge. Com certeza, a presença de vício pode trazer muitos malefícios ao seu casamento. Vigia! O quarto erro que nós vamos comentar nesse vídeo é a dependência emocional. Nós temos que ter muito cuidado com aquela percepção de serão os dois uma só carne. Isso não significa que você vai abrir mão da sua individualidade em relação ao seu casamento. Apesar de ser os dois uma só carne, você é um, seu cônjuge é outro. Essa dependência emocional está muito relacionada a você não se sentir capaz, está muito relacionada a você sentir que você precisa da aprovação do outro para tudo. Está muito relacionada a você achar que você só é feliz se você tiver com o outro colado no seu lado. E mais, ele tem que dizer que você é feliz. Olha, você só é feliz porque eu estou dizendo que você é. Cuidado. Mas eu tenho uma dica extra para dizer para vocês em relação à dependência emocional. Tem tratamento, terapia. O ser humano só pode depender exclusivamente de Deus. Em quinto lugar, o erro mais comum nos casamentos é o ciúme doentio. Aqui no canal nós já conversamos sobre possessividade, que é justamente o ciúme adoecido, o ciúme doentio. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque como eu já disse, nós já temos essa conversa gravada por aqui, é só você acessar. Mas o ciúme possessivo está muito relacionado onde você quer controlar a vida do outro, onde você acha que o casamento lhe deu um controle remoto acerca da outra pessoa. E você pode decidir com quem ela se relaciona, com quem ela não se relaciona. E você pode dizer o que ela deve falar e o que ela não deve falar, porque ela só pode falar aquilo que você deixar, aquilo que você permitir. Então toma muito cuidado com o ciúme, porque há o ciúme, que na minha opinião é saudável, que está relacionado àquele ciúme do cuidado, aquele ciúme que a gente encontra até em letras de músicas evangélicas, de músicas gospel, como por exemplo, tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. Enfim, não vou cantar que é para não levar copy. Mas enfim, existe o ciúme que é saudável sim, que é aquele ciúme que está relacionado ao cuidado, não tem nada a ver com fazer mal ao outro. Mas o ciúme doentio, o ciúme possessivo, esse faz mal ao outro, mas o mais interessante é que também faz mal a você. Cuidado com o ciúme. O sexto erro comum que faz muito mal ao casamento é a comunicação deficiente ou inexistente. Mais uma vez nós já conversamos sobre isso. A comunicação que deveria existir no casamento seria a comunicação assertiva e não uma comunicação onde um ou outro exerce sobre outro um senhorio,
onde você faz chantagem através da comunicação, ou onde você se faz de coitadinho, de vítima. Não, é aquela comunicação onde você consegue expor o que você quer, sem fazer com que o outro sinta pena ou raiva de você. É muito interessante quando você consegue atingir o seu cônjuge, provocar nele uma reflexão, até mesmo em relação à mudança de comportamentos, de falas, enfim, mas de forma clara e objetiva, quando você consegue expor onde está errado ou até mesmo onde está certo, sem lançar mão de artifícios como vitimismo, de artifícios como autoritarismo, de artifícios como agressividade. Você não precisa desse tipo de coisa para poder se comunicar com o seu cônjuge. Ou até mesmo da indiferença, que é quando você deixa de conversar com ele. Cuidado com a forma que você se comunica com o seu cônjuge. Cuidado com a forma que você fala. Cuidado com o que você fala. Tem até esses pensamentos, né? O ditado popular que diz: você perde a razão porque você falou desse jeito. Às vezes você tinha até razão no que você estava falando, mas a forma como que você colocou para fora colocou tudo a perder. Nós temos que ter muito cuidado com a forma que nós nos comunicamos com o nosso cônjuge, porque na maioria das vezes, quanto mais demorado é o casamento, já que nós casamos até que a morte nos separe, mais tempo nós vamos nos comunicar com ele, não é assim? Então, cuidado para não ter uma comunicação ineficiente ou inexistente. O sétimo erro mais comum nos casamentos, que podem causar muito mal de verdade à rotina do casal, é pagar o mal por mal. Meus amores, nós temos que ter muito cuidado com isso. Primeiro, que a gente já vai lembrar ali de um texto bíblico que diz que a vingança é do Senhor, tá certo? Então, quem vai tomar de conta daquele erro que o seu cônjuge fez, que lhe incomodou tanto, que lhe chateou tanto, é o Senhor. Não é você que devolve na mesma moeda, fazendo com que ele também se sinta mal, que vai resolver esse problema. Então, antes de tudo, coloca o teu joelho no chão, tá certo? Não paga com a mesma moeda, não. E segundo, se você vive uma vida onde você paga mal por mal com a pessoa que você casou, eu tenho que lhe dizer agora: cadê essa conversão que você disse que teve? Gente, não tem condição nenhuma de você se dizer nova criatura, salva na pessoa de Cristo, remido e lavado no sangue do Cordeiro, quando você age de forma tão pequena. Isso é pequenez de alma. Quando você devolve para o outro o mal porque ele lhe deu mal. A palavra do Senhor diz que amar quem ama a gente é fácil, a gente tem que amar justamente as pessoas que não nos amam. Quando a gente traz isso para o casamento, é muito simples você ser uma boa esposinha para um esposo que é bonzinho. Mas quando ele pega no teu pé, ou então quando ele faz uma coisa que não te agrada, ou então quando ele diz algo que não era para dizer, quando ele tem uma comunicação errada, quando ele tem um vício, ou qualquer outro dos outros erros que eu citei por aqui, vai ficar difícil, né? Devolver com bondade. Vai ficar difícil não devolver na mesma moeda. É isso. Isso que é um casamento que é construído com base nas leis de Cristo. É isso que é um casamento que é construído debaixo da vontade do Senhor. E é isso que eu estou tentando dizer para você. Se você for começar a pagar na mesma moeda, a devolver o mal com o mal, pode ter certeza que o casamento de você está caminhando assim a passos largos para o fim. Eu acho que não é isso que você quer. Com base nisso, eu tenho um convite para fazer para você. Se você não conhece o meu método que é capaz de ajudar o teu casamento a solucionar crises como essas que eu citei agora para você, eu gostaria de te apresentar um método 31 passos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse método é composto de passos simples e aplicáveis. Você pode fazer ele durante sua vida inteira de casado. São 31 passos. Você pode fazer durante o mês, pode repetir no mês seguinte, pode fazer o ano todinho. São passos simples, aplicáveis, você pode adaptar a sua rotina. E eu tenho certeza que todos eles vão trazer um bom resultado para o seu casamento. O link está aqui na descrição, tá? Não deixa de conferir. Agora é sua vez de dizer: algum desses erros comuns existe ou já existiu no teu casamento? Me diz nos comentários. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fortalece a nossa amizade. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau.